Santo a Deus. Levítico, glória a Deus, aleluia. Nós estamos no livro de Levítico, capítulo 12, hoje, né? É o Levítico, capítulo 12, do versículo 1 a 8, glória a Deus, aleluia. Agora vamos prosseguir, meus irmãos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como no dia da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino na carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 3 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Né? Vamos ler mais o versículo 5. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Dobrou o período. O menino era 33 dias e a menina já 66 dias, né? Santo era Deus. Agora a próxima leitura, irmãos, vai estar aqui no versículo, né? 6, né? No versículo 6, viu, irmãos? Glória a Deus, aleluia. O nascimento de um menino recordava o pecado e a desobediência do Éden, e que a mulher era um instrumento dessa rebelião, né? Tudo trazendo atrás onde ela pecou, onde a queda começou, né? Aí a Bíblia vai dizer que o nascimento de um menino e de um varão recordava o pecado e a desobediência, que queria sempre continuar pecando, ó, do Éden. E que a mulher era um instrumento dessa rebelião. Glória a Deus. Todos os varões, né? Está falando dos varões, os meninos machos, né? A circuncisão era o sinal físico do Antigo Testamento. Simbolizava a separação deste mundo de Deus. Referente a isto, o efeito das Escrituras, quando interpretada apropriadamente, né, para a própria alma de alguém, que se faz diretamente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Oh, glória! Tem como propósito nos conduzir do nosso próprio eu a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quando vissemos nossa natureza caída, a qualquer etapa de sua história, em que contemplamos se em sua concepção, em seu nascimento, ou em qualquer ponto, em sua carreira inteira, da origem até, glória a Deus, o ataúde se veste com a franquia, né? Dupla da debilidade, né? E imundícia, né? Glória a Deus, aleluia. Não é isso, irmão? Então nós não temos que se gloriar em nada. Versículo 4 vai dizer: mas
ela permanecerá 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que sejam cumpridos os dias da sua purificação. Ao adicionar os 7 dias do versículo 2, quando nasceu um filho varão, a mulher estaria imunda 40 dias, né? Versículo 2 do mesmo capítulo, vamos ver aqui se você está falando a verdade, do versículo 2. Fala aos filhos de Israel diante dos, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Glória a Deus, aleluia. Ao adicionar os 7 dias do versículo 2, ao adicionar, entende aqui? Quando nasce um filho varão, a mulher estaria imunda, a adicionar 40 dias. Dedução, comparação. Tudo isso declara o pecado original e a sua ruína terrível. Enquanto o homem tenta negar o fato do pecado, não pode negar os resultados do pecado, né? Glória a Deus, aleluia. Versículo 5. E se der à luz um menino, será imunda 2 semanas, conforme a sua separação, e 66 dias ficará no sangue da sua purificação. Ó, dobrou aqui, né? Um total de 80 dias, o dobro do tempo da imundícia. Quanto ao nascimento de uma menina, tem como propósito descrever o fato de que foi Eva que tinha pecado primeiro, né? Tudo veio um resultado, né? Versículo 6, vamos fazer a leitura dele. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação. Seu sacerdote vai fazer isso, né? E será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que dá à luz varão ou fêmea. Versículo 8 e último. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Amém. Processo, né? Tem que passar pelo processo. A sombra da cruz passa diante de nós de uma maneira dupla neste capítulo. Primeiro, é na circuncisão do filho varão. Segundo, é no holocausto e a oferta pelo pecado, através da qual a mãe foi restaurada de toda a influência imunda. A parte
pode dizer que a pobreza extrema dos pais terrestres de nosso Senhor foi evidenciada por sua oferta de 2 rolas, uma como oferta pelo pecado e outra pelo holocausto. Lucas 2:24, vamos lá? A Bíblia, pega a Bíblia sua. O Evangelho segundo escreveu São Lucas 2, versículo 24. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Amém. Em ambas essas ofertas, o holocausto e a oferta pelo pecado, os 2 grandes aspectos da morte de Cristo, aqui foram introduzidos como a única coisa possível que podia preencher os requisitos e remover perfeitamente a imundície, impregnada com o nascimento natural do homem. O holocausto significava a perfeição de Cristo, devotado em sacrifício, que Deus exigiu, e o que quer dizer que a dívida do pecado seria resolvida para sempre. A oferta pelo pecado apresenta a morte de Cristo, que tem que ver com a necessidade do pecador. Em outras palavras, a oferta pelo pecado declarava que o pecado do pecador estava posto sobre Cristo, enquanto que o holocausto descrevia a perfeição de Cristo, amém? Dada ao pecador. Tudo isto nos diz que só o derramamento de sangue pode conceder limpeza. A cruz é o único remédio para a debilidade e imundície do homem, em qualquer lugar, que essa obra gloriosa está agarrada pela fé, e nos referimos ao sacrifício de Cristo, a limpeza perfeita em gozo, né? Versículo 8, eu vou ler o versículo 8 completo. Mas, se a mãe não alcançar o suficiente, assaz lá o suficiente, para um cordeiro tomará então 2 rolas e 2 pombinhos, um para holocausto e outro para expiação. E o sacerdote fará expiação por ela e será limpa. Glória a Deus, aleluia. Santo Ele é Deus. Somente o sacerdote podia fazer a expiação por ela. Quer dizer, se ela trouxesse os sacrifícios apropriados, o sacerdote era um tipo de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Cheguemos ao fim, irmão, né? Glória a Deus, aleluia. Nós chegamos ao fim. Que Deus, muito obrigado, Jesus, cuide de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, dá-nos graça, poder e autoridade, salva nós, dá uma noite de paz para nós, de saúde, estende as mãos sobre nós, tenha misericórdia de cada um de nós. O Brasil de 215 milhões de pessoas, a mão de Deus está estendida sobre todos, curando, libertando, derramando o espírito de igualdade, a paz e a salvação, o amor, a vida, a saúde para todo o Brasil, a paz para a igreja, para todos nós. Salva nós, Deus, derrama o Espírito Santo sobre nós, guarda nós a cada momento. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre, assim seja, amém. E a paz do Senhor, povo de Deus.